Miriam, escuta eu. Olá, como vão, meus amigos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje nós estamos recebendo nosso amigo Evaldo, pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe os propósitos de melhoria, que sejam de paz a nossa noite. E que tudo que o nosso irmão vai trazer possa nos auxiliar. É com você, querido. Nos desculpes aí que tivemos alguns probleminhas técnicos. Verdade, verdade. Mas acontece, né? É tecnologia, e quando a gente faz ao vivo, aí existem inúmeros momentos que a gente acaba encontrando alguma dificuldade, mas nada que não seja superável dentro do nosso processo de entendimento, que a doutrina espera de nós um envolvimento para que as coisas aconteçam dentro do momento adequado, né? Hoje nos foi proposto um tema que a Miriam nos passou, que seria o tema Espiritismo e os Espíritas, e o que o Espiritismo pode fazer por nós. Antes, né, completando a minha apresentação que a querida amiga Miriam fez, meu nome é Evaldo Raia, como está na tela. Eu sou do Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui em Jacarepaguá, um centro espírita ainda bebê. Ontem nós completamos 5 anos de fundação e estamos passando pela experiência do Covid, com atividades presenciais suspensas, mas a nossa casa fica na Rua Edgar Werneck, 929, se algum irmão quiser nos fazer uma visita, será uma alegria muito grande. E todos nós estamos caminhando para estudar a doutrina espírita. E, num propósito do tema que Miriam nos ofereceu, e é um tema que nós temos que ter muito, muito cuidado na avaliação, porque para nós sabermos o que é o espiritismo, sabermos o espírita e o que o espiritismo pode fazer por nós, é necessário nós fazermos uma volta nos primórdios dos fenômenos que assim, chamaram a atenção do mundo para os fenômenos espíritas, fenômenos que até então eram considerados como fenômenos maravilhosos ou sobrenaturais. E isso teve um grande início da percepção desses fenômenos no ano de 1847, em torno desse ano, né, que aconteceu em Huddersville, que era um distrito de Nova York, onde uma família se mudando para essa localidade de Huddersville, as 2 filhas do casal, uma jovem de 16 e outra de 14 anos, começaram a ouvir barulhos, pancadas na parede, e daí iniciou-se um processo de comunicação já naquilo que mais tarde iria ser identificado como tiptologia, que é a comunicação através do toque, de batida. E isso começou a ganhar os salões
aristocráticos da época, e todas as pessoas se reuniam com a finalidade de fazer esses fenômenos acontecerem. E chegou também na Europa esses fenômenos, uma vez que a Europa era o centro, não só comercial, mas intelectual do planeta, e nós gostamos sempre de lembrar que Paris é considerada a cidade da luz, não pela sua luminosidade elétrica ou, à época, por qualquer outro meio, mas sim pela oportunidade das mentes brilhantes que se associavam na sociedade espírita, na sociedade de ciência de Paris, que era considerado realmente o centro intelectual do mundo, como hoje acontece com os Estados Unidos, onde as grandes invenções e criações humanas eclodem dali para o mundo ou para ali convergem para que o mundo tome o conhecimento. Nesse aspecto, todos nós acompanhamos, através da história, os fenômenos das mesas girantes em torno de 1853, já eram muito comum na sociedade francesa essas reuniões para participar das mesas girantes. As mesas subiam e desciam, se transportava de um lugar para outro para a sala, e era mais num aspecto de curiosidade, sem nenhuma percepção de seriedade. E o que isso vinha demonstrar? Aquilo que já a sociedade, a humanidade terrena, já identificava como dois aspectos primordiais da cultura humana na Terra, que era a espiritualidade e a materialidade. Tudo que não era voltado para o aspecto material das percepções da vida humana tinha o seu cunho espiritual e, por consequência, a relação com o plano espiritual. Ainda sem uma identificação ou um entendimento claro acerca de como isso ocorria, quais eram os meios pelos quais se procediam esse tipo de interação. E as mesas girantes, tal qual aconteceu com as irmãs Fox, vieram trazer um boom de conhecimento, como hoje nós temos as mídias sociais como sendo o grande elemento agregador da sociedade terrena, ainda mais nesse aspecto pandêmico. Nós vimos que, como nós estamos aqui usufruindo de uma plataforma de comunicação, né, de videochamada, para que a gente possa se utilizar desse meio e transmitir os conhecimentos que a doutrina nos oferece. Àquela época, as mesas girantes tinham apenas o cunho da curiosidade, apenas o cunho da curiosidade, e não do aspecto informativo, esclarecedor ou científico. Não se tinha essa visão. Até que, por volta do ano de 1855, um pedagogo, um profissional da educação, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio, é convidado a participar de algumas reuniões em relação às mesas girantes. E, sendo um homem de ciência, formado em biologia, em química, em física, matemática, tinha conhecimento profundo na área do direito internacional e do direito francês. Ele era um homem voltado para a parte da pedagogia, do estudo. Havia tido como base pedagógica na sua vida catedrática a pedagogia de Pestalozzi, que ele introduz na França, a pedagogia pestalozziana, instituindo uma nova forma de estudo e de aplicação da educação, abolindo por completo o castigo, que era tão comum naquela época, bem como também o sistema de aprovação não era mais aquele meio rígido de uma prova onde o aluno tinha que ali testar os seus conhecimentos. Ele fazia essa avaliação ao longo do ano. Era um pedagogo com uma inovação nunca antes vista num país de alta intelectualização como era a França naquela época.
Então, o Messier Hippolyte Léon Denis Arrivaio, ele, quando convidado a participar de alguma reunião voltada para as mesas girantes, no início, completamente cético, ele disse que uma mesa girar, o próprio magnetismo explicaria isso com uma certa facilidade pela ação da vontade de um magnetizador. Agora, quando falaram para ele que as mesas respondiam às questões que eram formuladas, aí isso, a princípio, ele levou como sendo até uma anedota. Né? Ele fez até uma brincadeira: prova-me que uma mesa tem músculos e nervos e tem um cérebro, que eu acreditarei que ela possa responder alguma coisa. Mas, baseado na opinião de amigos muito próximos dele e que estudavam a sério a questão, ele se permitiu entrar em contato com essas reuniões e percebeu nessas reuniões algo muito além do que apenas um meio de diversão, de satisfação de interesses pueris. Então, inicia um processo todo especial de inquirição, de pesquisa aos espíritos, que antes não sabia nem qual a denominação que daria, tanto que ele questiona, através ainda dos meios rústicos, das batidas da mesa, se a gente analisar, né, que era muito rústico, porque convencionou-se que, primeiro, uma batida era sim, duas batidas não, e era muito limitante essas respostas. Então, foi proposto uma roleta do alfabeto, aonde cada batida corresponderia a uma letra. Isso daí, se a gente analisar no alfabeto português, né, de 26 letras, imagina quando chegar para a letra Z, a mesa tinha que bater 26 vezes. Então, era muito lento, muito cansativo, e muitas das vezes tentava-se adivinhar o que a mesa ou o que o comunicante ia falar, e a resposta final era completamente diversa daquela que se imaginava. E aí chegou o momento que Rivaio faz a pergunta: o que são vocês? Ou seja, aqueles que movimentam a mesa, que direcionam a mesa. E, através das batidas dos sinais, a resposta: espíritos, pois já fomos homens como agora sois. Ou seja, que aqueles que movimentavam a mesa eram homens que perderam o corpo, perderam a oportunidade da veste física, mas mantinham-se vivos e atuantes no plano espiritual. Mostrando assim que a morte ela não tinha o sentido que até então era identificado, mesmo apesar da cultura cristã que nos trazia a possibilidade da não-morte, da não finitude da vida com o passamento do pórtico da vida para a morte. Haveria de ter alguma coisa, como já consta no Novo Testamento, nas cartas de Paulo fala que se o Cristo não tivesse ressuscitado, toda a sua doutrina seria vã. Havia esse conhecimento, havia esse entendimento, mas na prática não se acreditava na possibilidade desse intercâmbio entre esses dois planos. E o senhor Rivaio iniciou um processo de inquirição tão profunda que começou a diversificar tanto a pergunta como a fórmula de fazer a pergunta e aqueles que responderiam, ou os médiuns que seriam utilizados para a resposta. Daí houve todo um desenvolvimento até que nós chegamos em 18 de abril de 1857 com o advento do lançamento da obra que mudaria o conceito de relação entre o plano espiritual e o plano material, intitulado Livro dos Espíritos, e não Livro dos Espíritas, porque não é uma particularidade de um grupo. O livro ele é produto da resposta de inúmeros espíritos que vieram através, no início, dos meios rudimentares de comunicação, até que chegasse, posteriormente, a psicografia, que vem a ser a recepção de uma mensagem transmitida através do lápis, escrevendo num papel. Posteriormente,
veio a psicofonia, que é a comunicação através da psique transmitida pela fala do elemento intermediário, que Rivaio, agora já denominado como Allan Kardec, especificou como sendo médium, esse elemento que intermedia os dois planos. Por quê? Porque existem determinados parâmetros aonde o ser humano, encarnado ou não, consegue perceber a ação dos espíritos que estão ao seu redor naquele ambiente, transmitindo através das suas percepções para aqueles que não têm essa possibilidade, o conhecimento através do que nós chamamos de psicofonia. Quando, do advento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, através da elaboração das perguntas e respostas do senhor Allan Kardec, não mais Hippolyte Léon Denisard Rivaio, agora autodenominado como Allan Kardec. E como surgiu esse nome? Só a título de esclarecimento para a gente, nós vamos encontrar no livro O que é o Espiritismo, que é uma base que nós temos tanto da biografia de Kardec, como também dos princípios rudimentares da doutrina, que é um espírito chamado Zéfiro, que iniciou o processo de comunicação com Rivaio, fala para ele que tiveram uma existência na época dos celtas, onde o senhor Rivaio era um sacerdote celta e utilizava o nome de Allan Kardec. Então, ele, para dissociar toda a sua obra pedagógica, que era bastante utilizado em França, no século XIX, e tinha tradução para o alemão e para o italiano e o espanhol das suas obras de pedagogia, ele afastando, dividindo, fazendo uma distinção entre as duas personagens, Rivaio, ele, então, associa a si o nome de Allan Kardec, que seria conhecido doravante. Com a primeira edição do livro, o Livro dos Espíritos, houve uma busca imensa dessas obras, tanto em Paris como em boa parte da Europa, incitando com isso muitos movimentos, seja do clero, ou seja das sociedades de ciência europeias, muitos questionamentos e muitas dúvidas quanto, primeiro, à sanidade mental de Allan Kardec ou do senhor Rivaio, sendo necessário que ele trouxesse à baila uma nova obra intitulada, em 1861, intitulada O Livro dos Médiuns, que serviria como um manual de prática e dos evocadores. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos ele era muito complexo nas suas 1.019 perguntas e 223 contraperguntas. Então, era muito complexo aquele assunto. Então, e ele dividiu o livro em 4 partes. A primeira parte deu origem ao Livro dos Médiuns, como nós estamos citando aqui, e que tem normas de conduta para a prática da mediunidade dentro de uma instituição espírita. Aqueles que desejam desenvolver ou educar a sua mediunidade, é imperioso ler essa obra do senhor Allan Kardec, que vai dar as bases doutrinárias de conhecimento e de aperfeiçoamento nessa relação do plano espiritual com o plano material. Depois, passado algum tempo, em 1864, se eu não me engano, se eu estiver errado, depois a Miriam corrige tudo, gente. Pode ficar tranquilo. Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem tratar da parte moral da doutrina espírita, baseado nos conceitos morais do Evangelho de Jesus, que foi a grande base que a doutrina espírita estabeleceu para o seu desenvolvimento em relação aos conceitos morais da vinda de Jesus à Terra, onde ele vai fazer diversas explicações, abordagem sobre o Sermão do Monte, sobre passagens tão, às vezes, conflitantes de Jesus, quando o nosso entendimento ainda é tão pequeno. Posteriormente, ele edita
o livro O Céu e o Inferno, que trata das penas e gozos futuros, e para encerrar a série do Pentateuco conhecido, Kardec lança a Gênese, em 1868. Então, são obras que dão uma sustentabilidade ao nosso conhecimento da doutrina para que nós saiamos da superficialidade. Por que superficialidade? Quando eu estudo a doutrina no seu aspecto superficial, me impede de me aprofundar e também promover uma mudança no meu comportamento, no meu entendimento acerca da vida e da minha vida pessoal, vida de relação, vida profissional e vida religiosa. Nesse conceito, a doutrina espírita ela é composta de 3 elementos básicos: ciência, filosofia e religião. Mas não religião no sentido tão comumente utilizado até hoje, aonde teríamos um clero ou um sacerdócio organizado para que aqueles que estivessem nessa posição teriam a possibilidade do mando e do comando. Não. A doutrina espírita entende que cada um de nós, participantes e postulantes a estudar a doutrina, temos condições de buscar o nosso entendimento e caminhar tendo como base o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na doutrina espírita, não existe o melhor médium, nem o melhor espírito para dar informação, não existe a casa boa ou a casa ruim, a casa fraca ou a casa forte, porque cada instituição, norteando os seus passos pelo que está na codificação kardeciana e o que está no Evangelho de Jesus, tem a possibilidade e a mobilidade de trato do conceito doutrinário dentro de um princípio organizacional, mas não impositivo. Então, muitas pessoas pensam que a Federação Espírita Brasileira ela tem a função de ser um órgão normativo da doutrina espírita, quando não é realidade. Porque muitos chegaram até a confundir a Federação Espírita Brasileira com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e não tem nenhuma correlação. Por quê? Porque a Federação Espírita não pode ditar regras e normas para nenhuma casa, nenhuma instituição espírita. Ela é um órgão orientativo e não normativo. Então, o conceito que o Espiritismo vem nos trazer é esse conceito, basicamente, mas de grande profundidade, de ciência, filosofia e religião. Tanto que na obra que mais utilizamos nos estudos da doutrina, além do Livro dos Espíritos, é esse aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, aonde na primeira folha, Allan Kardec coloca que fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. O que ele está falando? Que unido à ciência, à filosofia e à religião, a doutrina espírita, o espiritismo, continuará atualíssimo. Porque, inclusive, Kardec chega a dizer, se a ciência trazer novos conceitos baseados na lógica e na razão, tomemos como certa aqueles novos conceitos. Como a gente viu no desenvolvimento da própria doutrina espírita. No livro A Gênese, Kardec coloca para a gente, através da orientação do espírito Galileu Galilei, que o pensamento ele é mais veloz do que o raio. O que ele está falando? À época, não havia a definição de velocidade da luz. Não havia essa definição, que foi introduzida através do estudo de Albert Einstein. Então, a velocidade da luz, que foi... Não foi, não? Foi não, Felipe? Mas Einstein ficou melhor. Que eu tenho um assessor aqui para assuntos de física, que é o meu enteado filho aqui, ele diz que não, que já havia um conceito anterior a Einstein, mas era anterior a 1868, Felipe? Estava descobrindo ainda. Mas essa afirmação dos espíritos, né, de Galileu Galilei, era de que o pensamento é mais veloz do que o raio, dando a entender que o pensamento é mais veloz do que a velocidade da luz. Então, era um conceito que depois a ciência veio amarrar dentro de uma estrutura de pesquisa e de análise, e que hoje nós não duvidamos quanto a isso. Quanto à velocidade do pensamento, ainda não possível ser medido num plano como o nosso, mas sabemos que é
algo próximo do imediato, do instantâneo. Então, a visão que a doutrina espírita nos traz é de um aperfeiçoamento constante mediante aquilo que a ciência e a filosofia vêm nos trazer, que não fere o conceito religioso baseado na moral do Cristo. Porque o próprio mestre falou para a gente em determinado momento: hoje isso eu faço para testemunhar o poder do Pai que está no céu. Amanhã vós e vossos filhos farão isso e muito mais ainda. E é o que nós temos visto, não em termos de que Jesus esteja ultrapassado, que seria absurdo pensar, mas muitas atitudes de Jesus hoje é compreendida como uma ação natural da força da natureza, a lei física, que nos rege, mas que nós não tínhamos conhecimento, mas esse conhecimento já é muito claro para um espírito na condição crística, que não vamos entrar nesse detalhe. Quando a Miriam me convidar, a gente fala sobre isso, a questão das classes espíritas, né? Espírito imperfeito, espírito superior, espírito puro, espírito crístico. Então, é um assunto mais longo. Então, o conceito que nós trazemos em relação ao espiritismo está baseado até o advento do Livro dos Espíritos, porque aí vem dando toda uma sustentação ideológica e de entendimento claro e de observação sobre a doutrina introduzida na sociedade pelo pedagogo francês Monsieur Rivaio, depois conhecido como Allan Kardec. Um outro ponto que a gente analisa, a pedido do tema, é espíritas. Espiritismo e espíritas. Complicou geral, gente. Para falar de espíritas, complicou geral. Por quê? Porque o nosso entendimento ainda é individualizado. Mas, como eu falei da figura de Kardec, na proposta dele de pegar o Livro dos Espíritos, que são 4 partes, e criar 4 livros além desse, no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 3, no item 28, Kardec vem abordar para a gente a condição de espíritas. E ele cita 4 tipos de espíritas. Que vocês me permitem, eu vou ter que ler, para que a gente possa se situar com mais tranquilidade. Ele diz assim: entre os que se convenceram por um estudo direto da doutrina espírita, pode destacar-se, primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos, e chamar-lhe-emos de espíritas experimentadores, ou seja, são aqueles que buscam as casas espíritas apenas pelo fenômeno, apenas na possibilidade de serem beneficiados de alguma forma, sem que eles entrem em detalhe quanto a isso, dos fenômenos mediúnicos. Ou seja, aqueles que vão à casa espírita na esperança de participar de uma reunião mediúnica, de desobsessão, ou quando há a possibilidade do passe, quer tomar o passe, resolver toda a sua problemática e, de preferência, deixar todas as suas dificuldades na casa espírita ou com o médium que lhe ofereceu a oportunidade do passe. Então, Kardec relaciona isso como sendo os espíritas experimentadores. Querem experimentar sempre tudo e qualquer coisa que aparecer de novo, mas sem nenhum compromisso filosófico, religioso ou mesmo de estudos, né? O segundo, ele diz que os que no espiritismo veem mais do que fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante, nula, e é a influência que lhes exerce nos caracteres. Gente, só um segundinho que eu vou ter que interromper aqui. Avisa seu pai, por favor. Avisou a Dalva também? Por favor. Não, mas eu tinha avisado, mas... Por favor. É porque eu teria agora às 8 horas o culto no lar, mas aí, como houve uma dificuldade técnica, nós começamos a palestra no outro momento, mas vamos em frente. Então, eu vou repetir aqui o segundo item aqui. Os que no espiritismo veem mais do que fatos, compreendem-lhe a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhe exerce nos caracteres. Em nada alteram seus hábitos
e não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o ocioso sempre hostis consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Então, nós temos já 2 pontos para analisar onde nos situamos. Se nós queremos apenas usufruir, mas sem querer nada de modificação das nossas atitudes íntimas, vamos encontrar dificuldade nessa relação. A terceira fase, a terceira proposta de Kardec é: os que não se contentam em admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir os seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Kardec vem nos trazer esse conceito baseado na temática, na proposta da moral cristã. Uma vez tomando conhecimento da moral cristã, daquilo que a codificação nos apresenta, nós sentimos a necessidade de uma transformação íntima, sentimos a necessidade de renovar os nossos atos, pensamentos e palavras, porque antes, ao desconhecermos, aquilo nos dava a utilidade necessária, mas após o conhecimento do advento da doutrina espírita, aí nós temos outra responsabilidade. E aí Kardec formula, no Evangelho segundo o Espiritismo, a proposta inigualável de que o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Essa é a proposta que a doutrina espírita faz para os espíritas. Não adianta eu querer levar essa máxima de que o verdadeiro espírita se reconhece pela transformação moral e pelo esforço que emprega as suas más inclinações, para domar as suas más inclinações. Não adianta eu querer levar isso para irmãos que não têm conhecimento do que a doutrina nos propõe. Essa máxima é para a gente, que estamos dentro de uma casa espírita, procuramos estudar a doutrina espírita, então é necessário essa transformação, esse esforço de transformação. Não é que quem é espírita já está com o problema resolvido, não, já está com o boi na sombra, não está, não. O boi ainda está lá pegando muito sol ainda, a gente tem que dar um jeito de tirar ele de lá para não ficar torrado. Tá? A nossa responsabilidade, enquanto estudantes da doutrina espírita, primeiro, é reconhecer as nossas deficiências. A partir desse momento, do reconhecimento das nossas deficiências, o esforço constante das nossas transformações, das nossas mudanças, aquilo que ontem era muito agradável e que hoje eu percebo que já me causa algum dano íntimo, eu devo abandonar, porque, como diz Paulo de Tarso aos Coríntios, aquele que crê em Cristo, nova criatura há, mas não há mágica, não existe mágica. Não é pelo fato de que eu adentrei as portas de um centro espírita e fiz o curso do Livro dos Médios, Livro dos Espíritos, Evangelho, Céu, Inferno, a Gênese, que já está tudo resolvido, o meu processo de progresso moral já está em franco adiantamento. Nada disso. Sabe por quê? Porque o Espírito de verdade vem nos trazer uma máxima de grande importância. É que fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora da verdade, não é fora da religião, não é fora da igreja, é fora da caridade não há salvação. Por que essa máxima trazida pela Pleiade do Espírito de verdade? Porque para você fazer o bem não precisa estar associado a nenhuma corrente ideológica, filosófica, religiosa. Nenhuma. Você simplesmente busca atender a necessidade do semelhante dentro do conceito que a doutrina nos oferece, baseado no Evangelho de Jesus. Quem tiver alguma dúvida sobre qual a conduta que deve tomar para que a caridade seja o elemento
impulsionador da nossa transformação e do nosso progresso moral, é só ver a parábola do bom samaritano. É o grande exemplo que Jesus nos traz da parábola do samaritano, aonde não se buscou saber quem era o homem caído, e muito menos se o samaritano tinha condições morais ou não para atender. E no final da parábola, Jesus faz uma pergunta que nos desconcerta nos nossos conceitos. Sabe por quê? Porque Jesus pergunta: quem se fez próximo do homem caído? Não quem era o próximo, mas quem se fez próximo do homem caído? E aí o sacerdote responde: aquele que teve misericórdia. O que é misericórdia? No dizer do grande poeta mineiro, misericórdia é colocar o coração na miséria do semelhante. Guimarães Rosa. Misericórdia é colocar o coração na miséria daquele que sofre, do semelhante. Então, a nossa função enquanto espíritas é a prática da caridade. Não com condicionamento. Eu vou praticar a caridade se. Não tenho se. Não existe isso. Se você está diante de uma situação onde lhe é proposto a prática da caridade, abraça, agarra essa oportunidade, porque muitas das vezes ela não vai surgir novamente tão cedo para a gente. E o último ponto que a Miriam nos propõe é o que o Espiritismo pode fazer por nós. É uma pergunta que não há uma resposta definitiva, porque depende de cada indivíduo que vai buscar os esclarecimentos que a doutrina nos oferece e como isso vai impactar a sua vida íntima. Como que ele vai aplicar no seu cotidiano, no seu trabalho, na vida de sociedade, na casa espírita que ele frequenta e, principalmente, dentro do lar. Como vai ser a relação dele com o marido, com os filhos, com a esposa, com os companheiros, com aqueles com quem nós convivemos, é que vai dizer de que forma que a doutrina estará impactando na minha vida. E não como eu vivo de aparência, baseado nos conceitos que a doutrina espírita nos orienta. Leon Denis nos fala no livro, eu não tenho muita certeza, não, mas eu acho que é no livro Depois da Morte, que Leon Denis fala para a gente, que a doutrina espírita permanecerá inatingível, porque tem origem nos planos elevados da vida e são os espíritos superiores que as nos trouxeram. Agora, o espiritismo será aquilo que nós, os espíritas, fizermos dele. Porque espiritismo, ou espírita, é aquele que segue os conceitos do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos tem, na sua terceira parte, as leis morais. E Kardec pergunta aos benfeitores: como Jesus entendia a caridade? E os benfeitores respondem: benevolência para com todos, indulgência para os erros do semelhante e perdão incondicional. Então, o que o Espiritismo pode fazer por mim, por nós? É promover e nos estimular a transformação íntima, a me esforçar em dominar as minhas más inclinações. É isso que a doutrina pode fazer por mim. Ela pode propor, mas não pode me obrigar. Não é que aquele que estiver fora do Espiritismo vai para o inferno, quem está no Espiritismo vai para o céu. O nosso benfeitor Chico Xavier disse certa vez que se fosse a máxima da doutrina, fosse fora do Espiritismo, não há salvação, ele teria procurado outro rumo. Mas quando ele leu no Evangelho que é fora da caridade que não há salvação, ele disse: agora estou dentro de conceitos que me levarão num caminho seguro, em busca do meu aperfeiçoamento moral, mas também, acima de tudo, da minha consciência tranquila de poder ajudar o meu semelhante no máximo que eu puder colocar à disposição dos irmãos. Então, o que a doutrina pode fazer por mim é manter acesa no meu coração a chama do melhoramento constante, do meu progresso constante, de transformar os meus entendimentos, as minhas possibilidades, dentro daquilo que a caridade me propõe em relação ao meu semelhante. Muito obrigado, meus irmãos, pela paciência e pela oportunidade de estar falando. E, lógico, que a saudade das reuniões presenciais, ela sempre
aumenta no nosso coração. Mas, com a ajuda da ciência, através da vacina, nós em breve estaremos nos reunindo de novo lá no Lar de José, na Ilha do Governador, com as graças de Deus. Muito obrigado, amiga. Está sem som, você. Está sem som. Está sem som, Miriam. Nós é que agradecemos muito a sua presença, pedindo desculpas aí, né? Nós não conseguimos a nossa entrada aqui no tempo acordado, mas que a gente possa sempre estarmos juntos, porque a doutrina dos Espíritos nos ensina que a gente deve se amar muito, né? E a gente se ama bastante como irmãos, como parceiros nessa nossa jornada. E só o amor é que vai transformar mesmo toda a humanidade numa humanidade melhor. Mas é o esforço de cada um que vai fazer com que esse processo a gente alcance. Então, é educação como Kardec sempre traz para a gente, né? Isso, verdade. Jesus possa nos abençoar, e eu vou pedir a você que faça a nossa prece de encerramento, tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Tá? Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade, que Jesus nos abençoe. E é pensando no Divino Mestre que nós voltamos todas as nossas vibrações para o Sermão do Monte, aonde Jesus vem trazer um cântico de amor, nos colocando na possibilidade do seu amparo, do seu socorro. E quando Jesus nos diz, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Ah, Senhor, como queremos purificar o nosso coração e ver no nosso semelhante a figura amorosa do Pai Celestial que está dentro de cada um de nós. Auxilia-nos, Senhor, a poder nos envolver nas dores dos nossos irmãos, na necessidade da palavra, do consolo, da mão estendida, nesse momento onde tantos lares choram, Senhor, a partida dos seus amores. Tantos irmãos estão hospitalizados, lutando pela oportunidade de permanecer no corpo, na busca do seu aperfeiçoamento e do seu progresso moral. Mas sabemos, Mestre, que o teu olhar misericordioso envolve todo o nosso planeta, que está em cada lar, seja no castelo ou na choupana, Senhor, que a tua presença se faz sempre para aqueles que mais necessitam, como nós também necessitamos. Ampara-nos, Jesus, amparando a família do Lar de José, para que continue firme no propósito de levar o teu evangelho a todos aqueles que as nossas portas baterem. Seja conosco, Jesus, abençoando a todos os irmãos que nos acompanharam. E abençoe também, Senhor, todos aqueles que vierem a ter conhecimento dessa reunião simples, mas recheada de amor e de gratidão ao teu coração boníssimo. Despede-nos em paz, Jesus, com as graças de Deus. Boa noite, minha gente, e até a próxima. Não percam, nós vamos fazer um lítero musical, hein? Não percam. Opa, se liga aí. Muito bom. Obrigada, muito bom. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. Feliz tchau, tchau. Dia das Mães para todas as mães. Isso, verdade, verdade. Tchau, tchau.